sobre todas as coisas desta noite está falando sobre medo e ansiedade. Nós recebemos aqui o Dr. Jim Ali, que é um psiquiatra, a Adriana Moraes, que é jornalista e tem uma experiência para contar para a gente nesta área, e a Daiane Godinho, que é psicóloga. Daiane, o doutor falou do medo que ele tem que passar. A gente não pode viver aprisionado nele, senão ninguém vive, não é? Mas como passar esses primeiros momentos, esse momento logo após um acontecimento como esse que a Adriana vivenciou, sem chegar à loucura? Porque eu imagino o seguinte, todos nós entramos e saímos de algum local, né, Adriana? Uhum. Você vai trabalhar, então acho que isso volta à mente o tempo inteiro, não é? É exatamente, é isso que diferencia o patológico, como o doutor explicou, de uma reação de alerta. O que é uma reação de alerta? Quando uma pessoa é assaltada, ela começa a prestar mais atenção em alguns itens que até então ela podia não ter prestado atenção, né? Começa a ficar mais vigilante, ficar mais alerta. Então esse é o medo normal, é o medo evolutivo que nós temos, né, para poder conviver em sociedade de uma forma mais equilibrada. Agora, o que é o medo patológico? Ele é o medo quando não há evidência real. Então, quando a pessoa, mesmo no local seguro, mesmo em uma situação onde não há riscos reais, ela sente medo. Então, isso que diferencia um do outro. Por isso que as pessoas, quando elas passam por algum estresse, por alguma situação que fique mais evidente esse medo, é importante ela se observar em que tipo de situação. Se uma pessoa foi assaltada, ela fica com medo numa rua escura, tudo bem, é normal. Agora, se uma pessoa foi assaltada, ela está dentro de casa, trancada, com mais pessoas, e ela continua com medo, aí sim pode ser um indício de um medo patológico. Bom, então esse medo que a gente colocou na abertura do programa, o medo quando o filho sai para balada, o medo quando ele pega um veículo para ir para a faculdade, isso é patológico? Porque você não tem realmente um fato ali, você está vivendo uma possível situação, né? Depende da sua reação, Suzete. Se você fica paralisado por aquele medo, por exemplo, o filho vai para a balada, a mãe fica ligando de 5 em 5 minutos, acabou de falar com ele, começa a ligar novamente, aí sim pode ser um indício que é um desequilíbrio ali. Agora, sentir o medo, a sensação de que algo ruim pode acontecer, isso é normal, acontece com todos nós. Agora, o tipo de reação que as pessoas têm é o que vai modificar, né? Então, às vezes a pessoa tentar ficar trancando a porta, conferindo o tempo todo, tentando fazer com que, achando que aquele medo vai evitar que alguma situação aconteça. Falando aqui de uma participação da Valdirene Rodrigues, via WhatsApp, ela fala o seguinte, como saber o porquê do medo e da ansiedade? Ela fala que tem depressão, síndrome do pânico, não sai sozinha de casa por medo, fala que a vida dela, assim, perdeu um pouco do sentido. Ela está perguntando o que fazer nesse caso, doutor. Sim, assim como a Suzete colocou, o medo ele foi e é necessário até hoje como uma ferramenta de evolução do ser humano. Só que o que acontece? O ser humano, todos nós e outros animais também, tem um mecanismo de defesa chamada reação de fuga ou luta, que decorre de uma descarga de adrenalina no momento em que a avaliação de risco ela está muito grande. Por exemplo, vamos supor que alguém seja atacado por um animal. Naquele momento, o organismo todo se prepara para uma reação de fuga ou luta. Por quê? Porque o risco é muito grande, a pessoa está em risco de vida. Então, ele prioriza. E essa descarga de adrenalina causa os sintomas desagradáveis da ansiedade, que é palpitação, que é falta de ar. Por quê? Porque a adrenalina aumenta a frequência cardíaca para levar mais oxigênio e nutrientes para o músculo, que precisa trabalhar vigorosamente nesse momento. A frequência respiratória aumenta para levar mais oxigênio para o sangue e logo para a musculatura. A musculatura fica hiperativada, então se eu não agir vigorosamente fisicamente, eu vou começar a tremer. A minha capacidade de concentração, de focar, fica zero. Por isso que na hora da prova, muitas vezes a pessoa dá branco. Mas a minha atenção fica muito grande, eu vejo várias coisas ao mesmo tempo sem me concentrar em nada. Por isso que as pessoas que tratam de ansiedade, que apresentam ansiedade, muitas vezes têm dificuldade de concentração e de memorização. Só que outros sintomas formigamento nas mãos, nos lábios. O que acontece é que esse sintoma de descarga de adrenalina era para acontecer somente em situação de risco real e iminente à minha integridade física. Isso ia me defender.
Então, alguém que fala assim, nossa, no susto eu corri que eu nem sabia que eu corria tanto. E realmente ele não correria tanto se não fosse no susto. Porque a descarga de adrenalina dá um a mais na capacidade física. O que acontece com as pessoas que têm ansiedade é que eles acabam tendo constantemente essa descarga de adrenalina como se fosse acontecer aquele risco iminente a todo momento. E isso é extremamente danoso para a qualidade de vida, é muito desconfortável. Principalmente, por exemplo, né, Adriana, não sei se é o seu caso, mas quando a pessoa fica revivendo aquela situação, seja quando você voltou na casa da sua mãe, ou seja em casa, relembrando aquela situação, e aí de repente dá uma palpitação, dá falta de ar, dava, né? Então, isso acaba deteriorando muito a qualidade de vida da pessoa. E o tratamento, ele consiste nas psicoterapias, no tratamento medicamentoso, né? E uma outra coisa importante da gente ressaltar, até para não promover culpa, por que eu estou assim? Não, que não é só o acontecimento trágico que faz a pessoa desenvolver a ansiedade ou o transtorno de estresse pós-trauma. Há uma tendência genética, neurobioquímica, para a pessoa desenvolver isso. Então, isso já está muito estabelecido. Não é todo mundo que passa por um estresse desse que tem mesmo... Exatamente. Então, quer dizer, não existe um determinismo, obviamente. Meu pai tem ansiedade, eu vou ter. Não tem um determinismo. Mas fatores culturais e principalmente violência, traumas, ajudam a aparecer isso também. Uma mãe super protetora. Menino, não faz isso, você não pode fazer isso. Fica aí que eu vou lá e faço para você. Não vai lá, não deixa sair à noite. Desde pequenininho, muitas vezes gera uma personalidade um pouco mais preocupada. Olha, minha mãe não deixava eu fazer isso, como que eu vou fazer? Ou seja, uma personalidade que não vai desafiar também as possibilidades de risco. Né? Essa citou no assunto que eu queria colocar, a ansiedade na criança, né? Eu fico pensando, a criança, o medo que ela tem, ele adquiriu em raríssimas situações com experiência própria, né? Mas em muitas, ele recebeu isso de alguém, às vezes o próprio comportamento da mãe. Mas parece que é cada vez mais presente o número de crianças com ansiedade, não é? Sim, muito comum. Exatamente. Então, são fatores são multifatores que trazem esse comportamento. Eu trabalho muito com escolas, então eu enxergo isso nas crianças com muita facilidade. Os professores falam. As crianças, anteriormente, né, tempos atrás, elas iam sem medo, elas brincavam mais. Sim. Hoje, até pelo alerta que os pais mesmo começam... É quase um adestramento, essa é a verdade. Não estou falando se isso é bom ou se é ruim, mas é quase um adestramento. Não conversa com estranho, não faz isso, não faz aquilo. Passa isso para a criança, passa isso né? para a criança. Então, ela já fica pensando, se o meu pai falou isso, é alguma coisa ruim. Então, eu preciso ter um alerta. Né? Então, a própria criança ela já começa a significar aquilo como algo perigoso, de tanto escutar e vivenciar os pais falando. Essa situação, eu tenho isso também no mesmo caso, né? Que depois disso, aí todo mundo fica estressado, né? Acontece, passa um na rua, a gente acha que já está vindo para assaltar a gente, exatamente, né? Esses dias assustei até com a minha própria sombra, né? Então, o negócio está feio. E aí o meu sobrinho, por exemplo, ele tem um pouco disso, porque a hora que vai sair de casa, cuidado, vê se não está vindo gente. Aí você vê que a criança já está com medo, ele mesmo já começa a observar, um menino de 8, 9 anos de idade, já começa a observar, tem um motoqueiro ali, aquela pessoa está vindo. A gente acaba passando isso mesmo para a criança, a realidade. Né? A cultura do medo não é um clichê, né? Não é uma frase apenas, né? E não é concreta, né? Existe os dados concretos, como a gente estava falando da questão da violência, evidencia o medo. Mas o que é a ansiedade? Ela é um medo fantasiado do que pode acontecer, do que se eu não me cuidar, se eu não fizer isso, vem acontecer. Então, o medo fantasiado, ele se mistura com essa realidade e isso faz com que as pessoas fiquem muito perturbadas. Sim, por isso que eu abri até um parênteses em relação a essa questão do medo da segurança, porque até certo ponto ele é real. Sim. Né, que a violência hoje em dia é muito grave. Então, nem sempre é ansiedade como doença. Cuidados têm que ser tomados, né? Várias participações via WhatsApp, que vou só colocar algumas. Do Roberto Varelo fala o seguinte: gostaria de saber até que ponto a ansiedade pode prejudicar uma pessoa. A diferença da ansiedade normal para anormal. A ansiedade ela pode ser totalmente incapacitante, a ponto da pessoa não conseguir fazer nada. De não conseguir exercer, né, uma função doméstica, função laboral, nos casos de ansiedade grave. E um sinal de gravidade de uma ansiedade que geralmente é generalizada,
que é uma ansiedade generalizada? Na verdade, o nome da doença chama transtorno de ansiedade generalizada. Tudo que ela pensa no pior que pode acontecer e teme muito esse pior. Então, vai viajar amanhã, ele já pensa que vai ter um acidente. Aí, o filho saiu à noite, já pensa que vai ser assaltado. Vai fazer uma prova, já pensa que vai dar errado, que não vai sair bem na prova. E mais, pensa que se ele não sair bem na prova, algo de muito ruim pode acontecer. Ou seja, existe uma série de catástrofes imaginárias que fazem com que a qualidade de vida seja péssima. E à medida que essa pessoa evolui nesse adoecimento, isso pode levar, como um sinal de gravidade maior, crises de pânico, onde a pessoa está preocupada com uma situação mais longínqua e, de repente, isso faz com que ela sinta um certo medo, isso traz uma descarga de adrenalina e ela começa a ter os sintomas físicos da descarga de adrenalina parado em casa, sem nada acontecendo, sem nenhum bicho correndo atrás dele. E aí, o que acontece? Como negativista que já ele pensa, nossa, meu coração está batendo forte. O que ele pensa? O que ele pensa? Vou ter um ataque cardíaco. Vai parar. Ou seja, ele não pensa que está muito bom o coração. Olha, meu coração vai bater forte, que bom, hein? Não, ele pensa, vai parar. Ou seja, é uma leitura já negativista, né? Então, o que diferencia o patológico do normal seria exatamente esse sofrimento envolvido mesmo e essa restrição em relação às capacidades de realização. Vamos ver, antes do Fernando continuar com a participação dos nossos telespectadores, o que as pessoas, nesse shopping que o Fernando foi, falaram sobre esse tema. Muitas coisas assustam as pessoas na sociedade moderna. Portanto, medo e ansiedade fazem parte do nosso dia a dia. São sentimentos comuns, normais e até parecidos que servem para nos proteger. E você, se considera uma pessoa ansiosa? Às vezes sim, assim sim. Às vezes sim. Sou bem ansioso. Não tanto, não muito. Considero. Por exemplo, eu faço uma viagem, né? Estou planejando aquela viagem, eu fico pensando, eu acho que isso é ansiedade, não é? Sim. Fica pensando, isso também é uma ansiedade, é doença. Pode ocorrer uma doença, você pode ficar debilitado daquilo, qualquer coisa que você vai fazer, você fica só pensando, nossa, eu tenho que fazer isso. Por demais. Demais. Meu sobrenome, ansiedade. Por quê? Não sei, acho que é natural. Pensando. Não, eu fico assim, minha ansiedade é daquelas assim, de tá no ponto de ônibus não vem, eu fico tensa. Qual é o segredo para não ser um pouco ansioso? Inteligência emocional, né? Cara, eu procuro fazer atividade esportiva. Dá um equilíbrio. Treino, vou na academia, treino, isso aí que me mantém mais equilibrado. Mas fora isso, se não fosse isso... Só mesmo meditação, respirar fundo e funciona. Qual a relação que você faria entre medo e ansiedade? Bom, o medo, ele é fruto, muitas vezes, da insegurança. Então, a gente fica com inseguro, por exemplo, de procurar um novo emprego, de como é que vai estar a vida e tal. E essa insegurança, obviamente, e esse que é proporcionado pelo medo, vai dar o quê? Uma ansiedade. O indivíduo vai ficar ansioso, vai ficar interrogando sobre sua vida, sobre o que vai acontecer. Então, eu acho que tem uma relação muito forte entre medo e ansiedade, né? Eu sou uma pessoa de ter muito medo, né? Eu sou ansioso, assim, em relação a vou fazer alguma coisa, eu fico ansioso para se vai dar certo ou não vai, mas não tenho medo. Vou te contar uma coisa que me aconteceu recentemente. Há muitos anos atrás eu tentei tirar a carteira de motorista e junto com medo, era mais medo do que ansiedade. Eu não tirei, parei, fiz o processo, tarará, passei algumas coisas, chegou no prazo, bloqueei. Aí, o ano passado, final do ano passado, outubro, para ser precisa, eu resolvi tirar. Sábado agora, eu fiz a minha terceiro teste, passei no terceiro, de terceiro. Muitos vai 5, tanto, então quer dizer, respirei fundo e fui, tomei um suquinho de maracujá e fiz. Parabéns! Eu fico pensando assim, é uma saída, você tem que insistir, você tem que enfrentar esse medo mesmo. Esse é o medo saudável, é o medo que nos impulsiona, né? Então eu estou com medo porque eu não domino bem, mas por isso eu vou me aperfeiçoar para ser melhor. E existe o medo que paralisa, que é o patológico, como o doutor falou. Vamos chamar mais um intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com mais participações de telespectadores.